Boa tarde, pessoal. Ô pessoal, boa tarde. Aqui é Graça Barbosa, conhecida como Graça Barbosa Artesã. A gente tá pintando uma passadeira. Vou mostrar a vocês um pouco do meu trabalho e como é que eu faço para pintar o fundo, as rosas e as folhas, certo? Esse lado aqui da passadeira já tá pronto. Então, agora eu vou pintar o lado de cá. Esse risco aqui, eu tirei uma foto para postar no Instagram. Meu Instagram é Graça Barbosa Artesã. Vocês vão encontrar esse risco lá, quem tiver interesse de pegar para pintar, tá certo? Essa passadeira aqui, ela tem mais, eu acredito que ela tem 1,40 m a 1,5 m. É mais ou menos isso. E 50 centímetros de largura. Então, esse fundo aqui, eu tô usando a tinta amarelo ouro, amarelo limão, certo? Da Acrylex, para pintar, e tô usando o pincel Pituá, tá bom? Então, a gente vai pintando assim, em círculo, né? Vai circulando o pincel, dá bastante posição. Vocês não pintem isso daqui, tá? Dentro do desenho não, é só por fora, tá, gente? Todo o risco, todo o desenho por fora, você vai vai colocando a tinta. Eu gosto de fazer um fundo. Se você não gosta, não precisa, tá, gente? Agora, eu prefiro, porque quando a gente pinta sem colocar um fundo, dá uma impressão que o desenho tá flutuando. Eu não gosto muito, mas fica a critério. Quem quiser pintar sem pintar o fundo, tudo bem. Já tem outras pessoas que preferem primeiro pintar o desenho e depois fazer o fundo. Eu acho mais trabalhoso. Mas é a critério de vocês, fica, tá? É melhor. Esse vídeo aqui é para iniciante, viu? É para quem está iniciando realmente no mundo da pintura, tá bom? Pode falar, Lohane. É melhor a gente fazer primeiro o fundo, pra quando a gente for pintando e quando fazer o fundo, pra não borrar dentro. Isso. Então, quem tá me auxiliando é a minha neta, Lohane, tem 7 anos, tá, gente? Ela que está me auxiliando aqui nesse vídeo para vocês. Então, agora eu vou passar o verde, certo? Eu vou desmanchar, vou colocar o verde. Esse verde é o verde seco, se não me engano. Não, é o verde grama. É o verde grama. Eu desmancho assim um pouquinho. Esse isopor que a gente compra com carne. É muito bom da gente trabalhar com eles. Com encomenda. Isso, então vamos fazer assim. Eu deixo ele bem clarinho, certo? Aí vou, colocando, fazendo o fundo. Se você gosta do fundo bem claro, você coloca bastante branco. Aí ele fica bem clarinho. Mas como a gente gosta dele mais ou menos assim, a gente coloca pouco branco. Isso. Agora, se você gosta dele escuro, também pode colocar, fica a critério, certo? Daqui a pouco eu vou passar o verde pântano, porque tem uns cantos onde tá assim, bem juntinho, a folha da rosa, por exemplo, esses meios aqui tem que ficar bem escuro, porque senão não fica bem. Então, nessas partes assim, que fica no meio, essas partes, a gente vai colocar o verde pântano, para deixar bem escuro, que dá mais vida à pintura. Dá mais vida ao desenho. Isso. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma pausa. Daqui a pouco eu volto mostrando a vocês como é que eu escureço algumas partes, certo? Voltamos aqui, pessoal. Então, a gente agora tá escurecendo, fazendo essas partes mais escuras, usando o verde pântano. Verde pântano. Essas brechinhas a gente preenche todas com o verde pântano. Isso. Que dá mais vida, né, ao desenho, como eu já havia falado antes. Então, preenche todas essas brechas.
Não é, Ló? É. E daqui a pouco eu vou pintar as folhas para vocês verem como a gente pinta. É. Já. Começou. Pronto, pessoal. Para fazer esse encontro da cor clara com a cor escura, se você tiver dificuldade, você coloca o diluente, que é para ficar um encontro assim, um degradê, para não ficar aquela muito marcado. Então, coloca o diluente, que fica mais fácil para você fazer isso aqui, para não ficar aquela lista. Então, aí facilita bastante o trabalho quando a gente não tem prática, certo? Não é difícil, não. É só questão de praticar mesmo. Então, passa o diluente aqui pra cá, ó. Esse Então, é o diluente. eu vou mostrar pra vocês como é que fica quando a gente coloca o diluente. Tá vendo que aqui tá dando bem pra ver. Aqui não tem problema, porque aqui eu vou pintar aquelas florzinhas que chama miosote. Então, não tem problema, mas só para vocês verem, ó, o encontro aqui, quando você não vai pintar as florzinhas, que você pode colocar para disfarçar no lugar que ficou marcado. Mas caso você não queira colocar, é só fazer isso aqui. Coloca o diluente, que o diluente vai fazer uma nuance bem bacana, certo? Olha, já deu outra que tá ficando no vídeo. Tá bom, Lohane? Tá. Como é que tá ficando aí? Tá muito marcado? Marcado? Tá feio? Não, tá bonito. Então, é isso. Porque às vezes a gente vê de uma forma aqui, mas no vídeo vê de outra maneira. É. Pintar as florzinhas, então não tô muito preocupada se vai marcar ou não. É. Ficar nos acabamentos, as florzinhas, fica bem bacana. Voltamos aqui, pessoal. Agora eu vou mostrar como é que a gente pinta a folha. Gente, existe várias maneiras de pintar a folha. Cada um pinta de uma maneira que se adapta melhor, né? Aqui você achar melhor de pintar. Eu vou pintar de duas maneiras aqui diferentes, só para mostrar a vocês, tá certo? E vocês fazem da maneira que vocês achar melhor. É. Como eu havia falado, esse vídeo aqui é realmente para iniciante, quem está iniciando no mundo da pintura, tá bom? No início a gente tem um pouco de dificuldade, é normal, mas com a prática você vai, daí a pouco você vai estar pintando que nem vai perceber. Mas tem que praticar, não pode desistir, viu? Desistir jamais. Persista que vocês chegam lá. Eu pinto, mas eu também não sei pintar como eu gostaria, né? Mas não desisti. Continuo tentando, tá certo? Pronto, então vamos para a folha. Vamos começar. Isso. Tem duas, eu vou pintar de duas maneiras diferentes aqui, mas tem várias maneiras. É. Não existe, assim, uma maneira certa para você pintar. Não, você pinta da maneira que você achar melhor, tá certo? Olha, tá pegando bem, Lohane? Tá, muito bem. Tá? Pronto. Então, aqui eu vou começar com o branco. Eu vou preencher a folha de branco. Eu esqueci de falar, como vocês viram, eu passei o clareador. O diluente, por quê? O diluente ajuda com que a tinta corra com mais facilidade em cima do tecido, tá certo? Então, essa aqui eu vou fazer assim. Eu vou colocar o branco. Depois colocar o verde. O verde, isso. Então, vou vir com o verde, ó. No início, eu coloco bastante o verde. E depois o pincel cheio. Tinta só de um lado do pincel. A tinta fica pro lado de cima, tá certo? Muita gente pergunta, qual é o pincel que você usa? A gente usa o pincel de acordo com o tamanho da pintura que a gente tá fazendo, tá certo? Esse aqui é o número 10 ou número 12, eu não sei porque já saiu a referência. Mas geralmente é assim, é de acordo com o tamanho da pintura. Eu prefiro trabalhar com esses pincéis de cerda, que você vai encontrar, pincel de cabo amarelo.
tem da marca Tigre e tem da Condor. Eu gosto muito desse pincel, mas já tem gente que prefere pintar com os de pelo fino, né? Esses são de cerda, com os de pelo, aqueles que é o 421 da Condor, pincel do cabo vermelho, assim, feito esse aqui. Também são bons, agora assim, vai muito do costume. Eu não me adaptei muito não, eu prefiro pintar temas infantis com ele. Esses desenhos aqui, essas coisas maiores, eu prefiro com esses, que tem a cerda mais firme. Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer essa folha aqui, eu vou pintar diferente. Eu vou preencher ela toda Verde. com esse verde. Esse é o verde grama, tá? Tá. Preencher todo com o verde grama. Não botei branco agora, vocês estão vendo, né? Só depois. Isso. Aí eu vou, olha. Coloquei de fora pra dentro desse lado. E desse lado aqui, Só mais um pouquinho pra não ficar tão escuro. de dentro pra fora. Aí agora eu vou vir com o branco. Aí vou pintar nessa parte que eu deixei sem tinta. E vou puxar pra fora. Esse branco na câmera tá pegando muito bem, muito claro. Pronto, ótimo. Aqui o branco de dentro pra fora. E de fora pra dentro do outro lado. Certo? Dessa maneira. Então, aqui eu vou escurecer essa folha com pântano. Nessa parte aqui que eu não botei o branco aqui dentro. E nessa aqui eu vou colocar o pântano, tá certo? E nessa aqui eu vou colocar o pântano só aqui, onde tá bem perto da rosa, que é onde a folha fica mais escura. Porque no que ela tá saindo de debaixo da rosa, ela fica mais escura. Ah, e outra coisa, primeiro a gente pinta o que está por baixo. Aqui, porque eu tô pintando primeiro as folhas? Geralmente a gente pinta primeiro as folhas, porque sempre as folhas vão estar por baixo. Tem alguns projetos que a folha tá por cima, mas a maioria das vezes a folha aparece por baixo, certo? Aí aqui, ó, eu boto a tinta e puxo pra fora. Do outro lado eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar fora e puxar pra dentro. Será que tá dando pra vocês entender? Vejam. Tá. Tá, só que uma parte aqui tá muito escura, que é essa. É, né? É. Pronto. Mas eu já coloquei assim pra dar pra ver, porque se colocar muito claro no vídeo não dá pra ver direito. Mas dá pra ver um pouquinho, tá parecendo um pouco preto. Pronto, é porque o pântano parece preto mesmo. É. Pronto, aqui, essa daqui, eu vou colocar, a gente deixa todo o excesso da tinta aqui embaixo e sai aliviando assim, ó. Quase nada pra cima. Então, tem essa maneira e tem essa aqui. Cada um de vocês aí vão ver qual é a maneira que vai se adaptar melhor, tá certo? Então, feito isso aqui, certo? Feito isso aqui, pra você dar um acabamento. Tem gente que já deixa do jeito que tá aqui. Mas se você quer dar um acabamentozinho melhor, deixar mais arrumadinha, você pega um pincel filé, um pincel fininho. Esse é o 422 000, certo? Deixa eu tentar mostrar. Vê. Aqui, ó. Deu pra ver? Tá focando. Focou. Tá dando pra ver? Tá. Pronto. É o Condor 422. Então, com esse pincel aqui, ou com qualquer pincel que vocês tenham aí em casa fininho, assim, de acabamento, pincel filé. Qualquer um. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vai tipo um contorno, mas não é obrigado contornar toda a folha, não. Só algumas, pegando algumas partezinhas, alguns detalhezinhos. Aí você vai puxar, fazer o acabamento da folha. Se você achar que o pântano tá muito escuro, o pântano, você pode fazer com a outra cor que você usou. No caso aqui foi o verde grama. Tá certo? Então,
É tipo um contorno, mas não pegando Toda a toda a folha. folha não, só algumas partezinhas assim, tá certo? Para dar um detalhe. Pronto, e aqui está pronta as nossas folhas. Eu vou pintar mais uma, porque se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem tirar. Então, tá dando para pegar aqui essa, Lohane? Essa é muito não. Procura uma posição aí. É porque o risco, ele tá muito claro dessa. Pronto. Aqui eu vou mostrar para vocês daquela mesma maneira que eu acho mais fácil, que eu coloco o branco, certo? Coloco o branco até a metade do desenho. Preenche com o branco. Isso, preencho com o branco até a metade da folha. E depois eu venho com o verde grama. Que nesse caso eu estou usando grama, mas poderia ser o verde oliva. Muita gente gosta muito do verde, de usar o verde oliva nas folhas. O verde low também dá? Dá, qualquer verde que você quiser. Pode pintar com azul, azul petróleo com branco, fica lindo. Laranja, amarelo, depende da tonalidade da folha que você quer. Todas as cores fica muito bem, dá muito bem para fazer folha. Você pode escolher qualquer uma. Então, aqui eu tô colocando o pântano só para escurecer um pouco. E tá pronto a folha.